Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Eric, bem-vindos a mais um vídeo do curso de Desenvolvimento Android. E na aula passada a gente aprendeu a criar o nosso adapter para poder fazer listas customizáveis. E hoje a gente vai implementar ele porque faltou implementar. Então eu vou explicar para vocês o que cada método desse daqui faz e vamos implementar esse nosso adapter para a gente consumir uma lista e a partir disso mostrar na tela a nossa lista personalizada. Primeiro de tudo, o que precisamos fazer? Para a gente começar a implementar as funções dos nossos métodos de dentro do nosso adapter, a gente precisa de uma coleção, né, uma lista. Então, como que a gente passa uma lista para essa classe aqui? A gente vai pegar e passar por parâmetro primário. Então, a gente tem essa opção aqui, ó. A gente coloca parênteses e aqui dentro do construtor a gente vai passar o parâmetro que é a nossa lista. Então, a partir daqui iremos passar uma lista de pessoas, vamos colocar em inglês mesmo, só para vocês poderem entender. Então, persons, queremos passar uma lista, então iremos colocar a classe chamada list e maior, menor e maior. Aqui agora a gente quer mexer com a classe chamada pessoa, com objetos de pessoa. Então a gente vai aqui e coloca na tipagem dele pessoa. Pessoa. Agora sim, estamos passando uma lista de pessoas. Só que aqui agora a gente tem um problema. Quando a gente recebe esse tipo de informação aqui nesse adapter, a gente não consegue utilizar essa informação aqui do jeito que está aqui dentro dos nossos métodos. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, no getItem, que vai ser o nosso primeiro método que a gente vai implementar, podemos colocar persons, né, que a gente vai usar isso aqui. Aqui, ó, a gente coloca persons, só que ele não vai conseguir usar essa informação aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos de um atributo dentro do nosso adapter que receba do construtor a informação e daí por diante a gente consegue utilizar essa informação dentro dos nossos métodos. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos criar o nosso atributo da nossa classe adapter. Então, vamos aqui, val persons recebe persons. Então aqui o Kotlin já identificou que esse persons vem do construtor, passando para cá. Vocês viram que mudou a cor e ele não está dando mais erro? Agora a gente consegue acessar. Agora a gente tem todos os métodos da lista. Só que, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo aqui, a gente vai trocar o nome da nossa variável. Então, aqui, a gente pode pegar e passar uma person list. Né? A gente só está trocando o nome para ficar mais fácil de identificar. Person list. Aí, aqui ele deu erro, ele não sabe o que é persons. Então, a gente vem aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Pronto. A gente já indicou que person list, que é uma lista de pessoas, está passando por um atributo chamado persons. Então aqui a gente já consegue utilizar essa informação passada por parâmetro. Então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa implementar o getItem. Como que a gente faz isso? A gente passa persons, abre e fecha colchetes, e aqui dentro a gente passa o position, que é o nosso parâmetro, a nossa variável que a gente precisa usar. Então a gente pega e passa a position aqui dentro, tá? Lembrando que o getItem vai devolver um item para a gente, tá? Então agora o nosso próximo método para a gente poder implementar vai ser o getCount, que também é um método muito fácil de a gente implementar. Então o nosso getCount é responsável por fazer a contagem de itens que temos dentro do nosso adapter. Então a gente vai pegar aqui e vamos colocar persons.size. Pronto, já está implementado, é isso. Tá? No caso do
getItemID, a gente não tem uma informação chamada ID ainda na nossa pessoa, né? Na nossa classe pessoa. Então, o que a gente faz? A gente pode pegar e colocar um 0 aqui, tá? Justamente porque a gente não tem essa informação. A gente deixa como 0. Vocês estão vendo que tem alguns erros aqui. Isso significa que a gente está implementando um método de retorno, tá? Quando a gente tem isso aqui, eu expliquei nas outras aulas, quando a gente coloca uma tipagem no final do método, isso quer dizer que o método espera um retorno. Então, se a gente for ver aqui o erro, ó, ele fala assim, ó, a return expression requiring a function with a block body. Então, é só a gente colocar um retorno aqui, ó, que ele já resolve. Return e mais um return. Uma outra coisa aqui que a gente pode mudar é que assim, esse método getItem, por padrão, ele espera um N. O que é um N? N é qualquer coisa, ele está esperando qualquer tipo de retorno, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, uma string, por exemplo, ele vai aceitar, porque a tipagem dele, ele espera qualquer coisa. Ele espera devolver qualquer coisa. Então, o que a gente pode fazer aqui? Como a gente está mexendo com uma lista de pessoas, e a gente sabe que esse método retorna um item, né? Então ele vai retornar uma pessoa, então a gente coloca aqui, ó, pessoa. Vocês viram que não deu erro? Porque aqui a gente força com que o método ele trabalhe com um tipo específico, né? Não deixando aberturas. E aí o que acontece? Se a gente deixa aqui como N, provavelmente lá na frente vai precisar fazer um cast, né? A gente vai precisar transformar num objeto chamado pessoa, do tipo pessoa. Então aqui a gente já implementa essa regra. Então lá na frente a gente não precisa fazer esse cast. Agora a gente tem o nosso método chamado getView. Ele tem a responsabilidade de implementar cada item da nossa lista, tá? Então, para a gente poder implementar esse método aqui, a gente precisa de uma classe chamada LayoutInflator. Essa classe é responsável por criar uma tela a partir do nosso layout que está dentro dos nossos resources. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente apaga o to-do, chamamos LayoutInflator, já está aqui, né, do pacote android.view, essa nossa primeira aqui, ó. E aí, a gente precisa de um método chamado from. Só que esse from, ele necessita de um contexto. Não temos nenhum contexto aqui no nosso adapter, então a gente precisa implementar esse contexto. Como que a gente implementa o contexto? A gente vai pegar e vai passar por parâmetro, igual a gente está passando a nossa coleção aqui, a nossa lista. Então vamos deixar o método assim e chamar o contexto, certo? Não existe uma variável, né, nenhum atributo aqui chamado context, que é o nosso contexto. O que a gente vai fazer? A gente vai implementar o contexto aqui, ó. Vamos chamar context, 2 pontos de tipo contexto. Context. Agora temos o nosso context. Só que a gente precisa implementar, né, a gente precisa colocar um atributo contexto aqui dentro para a gente poder utilizar aqui dentro do nosso método. Então, como que a gente faz isso? A gente vai na nossa implementação do nosso adapter, que é esse aqui, está dando alguns erros, né? Ele está pedindo uma lista de pessoas e um contexto. Podemos apagar isso aqui, para ficar mais bonito o nosso código, né? Vamos refatorar isso. Aqui, a gente pode pular algumas linhas, então vamos deixar assim. Vamos quebrar essas linhas para poder ficar mais fácil de visualizar o nosso código. E aqui por último também. Agora, a gente já tem um código muito mais bonito. A gente consegue visualizar as coisas, né? Então, vamos pular a linha aqui. Aqui a gente pode apagar também, porque a gente usou na última aula. Vamos apagar aqui e aqui. Então, como vocês podem visualizar aqui, o nosso construtor ele está reclamando. Ele está dizendo para a gente que ele precisa de uma lista de pessoas e um contexto.
Então, se a gente segurar Ctrl e deixar o ponteiro do mouse em cima da nossa classe Adapter, a gente pode visualizar aqui que ele está pedindo exatamente o que eu acabei de falar, que é uma lista de pessoa e o contexto. Então, aqui no caso, a nossa lista ela é uma lista de strings. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar isso aqui. Ele vai dar erro porque ele está pedindo uma tipagem no nosso objeto. Então, a gente vai colocar aqui. Depois a gente vai apagar e eu vou explicar o porquê. Então, agora ele é um list of de person. De pessoa, na verdade, desculpa. Agora ele parou de dar erro. Só que vamos popular essa lista. Então, o que a gente vai fazer aqui? Pula uma linha. Vamos instanciar pessoa. Só que aí, o pessoa, ele necessita de um nome, um CPF e uma idade. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai chamar João. O CPF dele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocar um número aleatório aqui, tá? E uma idade. Ele tem 26 anos. Então, já temos um item pessoa na nossa lista. Vamos adicionar mais 2 pessoas? Então, vírgula, pula uma linha, instancia a pessoa novamente. Vamos dar o nome dela dessa pessoa de Maria. Ops. Maria. CPF dela aleatório também. Ela tem 67 anos. E mais uma pessoa. Vamos chamar ele aqui de Pedro. CPF aleatório. Ele tem 45 anos. Agora temos 3 itens na nossa lista. Então o que a gente pode fazer? Já que temos uma lista de pessoa, aqui no caso a gente pode remover essa tipagem explícita, porque a gente já tem os itens de pessoa aqui dentro. Então automaticamente a nossa lista ela já identifica isso. Então não é necessário essa tipagem aqui dentro. Podem ver que não deu erro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar essa lista aqui dentro do nosso adapter. Então, persons. Mas só que ele ainda está reclamando. Por que ele está reclamando? Porque aqui a gente precisa de um contexto. Olha aqui, ó. No value passed for parameter context. Então a gente precisa de um contexto. Se vocês quiserem checar isso, segura Ctrl, ponteiro no adapter, está necessitando um contexto. Qual é o contexto? O nosso contexto que a gente vai passar é a nossa activity, é a nossa main activity. Então a gente vai passar esse contexto aqui. Então a gente pega aqui, ó, vírgula, this. Ops. This. Esse é o nosso contexto. Então se a gente for aqui, ó, já temos o contexto aqui dentro, né? Então, a gente tem uma lista de pessoa, que é isso aqui, e também a gente tem um contexto, que está representado aqui. Só que precisamos pegar esse contexto e passar para um atributo de classe, para a gente poder acessar aqui dentro. Então, a gente faz o seguinte, vem aqui, val, context, recebe context. Podemos deixar o mesmo nome. Eu deixei um nome diferente aqui na person list, só para vocês entenderem que funciona da mesma forma. Agora, a gente precisa chamar um método que ele dá um inflate na nossa view. Ele pega a nossa view e preenche com a lista que passamos para esse método. Então, o método se chama inflate, tá? Então, o nosso inflate vai precisar de um resource, um view group e também um attach to a root. Então, vamos colocar aqui e vamos começar a implementar. Então, a gente precisa passar um resource primeiro. O que é esse resource? Lembra que lá no começo da explicação do GetView eu falei que a gente precisa para criar uma tela, a gente precisa de um layout que está dentro do nosso resource. Então, nosso resource vai ser um layout. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui na nossa classe R, tá? Então, vê o pacote certinho, que é o pacote do nosso projeto, tá? Com o example Hello World. Clicamos aqui, ponto, layout, ponto, pessoa, person, underline, item.
Só que aqui ele está reclamando, justamente porque a gente não tem esse layout ainda. Então vamos criar esse layout. Alt Enter, Create Layout Resource, File, Person, Item.xml. Essa é a primeira opção aqui. Ó. Vamos deixar essas configurações mesmo. E aqui está o nosso layout, só que vamos preencher ele. Vocês lembram que o nosso item pessoa, ele tem um nome, ele tem um CPF, tem uma idade? Então precisamos disponibilizar esses dados na tela. Para disponibilizar esses dados na tela, a gente precisa do XML, que seria o nosso layout. Então precisamos de componentes para poder disponibilizar isso na tela. A gente está usando já Constraint Layout. Então vamos colocar 3 text views na tela para a gente poder disponibilizar o nosso layout. Então aqui a gente vai primeiro pegar o nome, tá? Então a gente vem aqui, ó, Text View, vamos deixar o Wrap Content, o Wrap Content também, depois a gente muda se precisar, tá? Então ele tem um texto, tá? Ele tem um texto aqui, ele vai ser nome, tá? Nome, 2 pontos, espaço. Fechamos aqui o layout com a barra, só que ainda ele está dando erro porque a gente precisa posicionar ele na nossa lista, ou na nossa tela. Então a gente pega aqui, vamos posicionar. Vamos montar primeiro o topo do nosso text view ao text view raiz. Então a gente vai fazer assim, ó. Top, que é o nosso topo, to, top, off. Já temos esse método aqui, ó. Top to top off. Então a gente vai pegar o topo do nosso text view para o topo do layout do parent, que é o nosso layout raiz. Vamos colocar aqui, então vamos colocar parent. Aqui ele já identificou, ó. Já está aqui, certo? Então também, além disso, iremos posicionar o começo do nosso text view, a parte esquerda. Então a gente faz assim. Start to start of parent. O começo do pai. É mais ou menos isso, tá? Então vamos dar uma margem para ele. Vamos descer um pouquinho esse nome aqui, porque ele está muito grudado nas pontas aqui. Então a gente vai fazer assim, ó. Margem top. Vamos colocar 16 dp, só para ele dar um espacinho, ó. Já deu um espacinho aqui. Agora vamos dar um espaço aqui na nossa esquerda para ele ficar um pouquinho mais visível, porque assim está muito ruim de visualizar. Então a gente vem aqui, ó, margem left 16 dp. Ele já deu um espacinho aqui, legal para a gente consegue visualizar melhor, tá? Então vamos copiar esse text view aqui. Precisamos colocar aqui, tá? Vamos apagar as posições, porque a gente vai refazer essas posições. Aqui seria o CPF. E ele está aqui em cima, só que precisamos posicionar ele. Então a gente pega aqui, ó. A gente vai posicionar o topo do nosso text view, tá? Embaixo do nosso text view nome. Então vamos colocar aqui. Top to bottom off. Ops, top to bottom off. Tá? Esse método aqui, ó. Então aqui a gente precisa de um ID, a gente precisa identificar qual componente que a gente vai posicionar. Então a gente vai vir aqui, ó, ID, só que o nosso nome ele não tem um ID, vamos criar um ID para ele. Vamos colocar assim, ó, ID, aqui, esse arroba mais ID barra, e name text view. Agora temos ID. Copiei esse nome aqui e cola aqui. Viu que ele já foi aqui para baixo? Olha só que legal. Agora vamos posicionar o começo dele, né, a esquerda dele, à esquerda do nosso nome. Então a gente vai fazer assim, ó. Left to
left off, ID, name e text view. Pronto, posicionado. Só que tem um problema, a gente copiou todo esse componente aqui. E ele veio com todas as características do nosso nome. Só que vimos que ele deu um espaço maior, tá? Ele deu espaço maior justamente porque a gente copiou o margin left. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos apagar esse margin left, que ele já vai ficar posicionado. Ó, já posicionou legal aqui pra gente, tá? Então a gente implementa mais um text view. Esse vai ser a nossa idade, tá? Idade da pessoa. Idade. Precisamos criar um ID. Esse ID vai ser CPF. CPF text view. E aqui no caso a gente só troca CPF text view e também CPF text view. Já ficou posicionado. Só queremos também adicionar um ID aqui, porque a gente vai precisar colocar valores nesses componentes, tá? Então vamos colocar aqui, ó, age text view. Pronto, esse é o nosso layout. Já está feito. Então vamos colocar aqui. Aqui ele já identificou que tem o nosso layout do item. Então ele está reclamando aqui, faltam os outros parâmetros ainda. Falta o viewGroup e também o boolean. Vamos colocar o nosso parent, tá? Parent. Nesse último parâmetro é se a gente deseja criar nossa view nesse momento. Então a gente não deseja isso. Então vamos colocar false. Pronto. Esse é o nosso método implementado. Só que ainda ele está tendo alguns probleminhas que a gente vai discutir isso. Aqui no caso a gente precisa retornar uma view. Então podemos ver aqui que ele está reclamando de um return. Então colocamos o return aqui e já está pronto. Então vamos lá na nossa main activity, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui a gente tem o nosso construtor. Só que se a gente colocar o ponto aqui, a gente vai ver que a gente consegue acessar a lista de pessoas lá de dentro do adapter e o contexto. A gente não deseja isso, a gente tem que privar isso, tá? A gente não pode mostrar isso aqui nesse momento. A gente tem que deixar o código o mais fechado possível. Questão de segurança, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, private e também aqui, private. Agora vamos aqui, a gente não consegue mais acessar aqueles dois atributos da classe do nosso adapter, tá? Então, vamos apagar aqui. Então vamos rodar para ver o que acontece. Está startando o nosso emulador. Agora aqui a gente conseguiu retornar a nossa lista, tá? Só que a nossa lista não está preenchida. Existem 3 itens, tá? João, Maria e Pedro, tá? João, Maria e Pedro. Ele mostrou que aqui a gente tem 3 itens, só que falta uma implementação ainda, eu vou mostrar para vocês. Bom, agora a gente precisa adicionar os valores, né? Faltaram os valores aqui no caso. Então o que a gente precisa fazer? Tá vendo esse método getView que ele vai retornar a nossa tela, né? Ele vai dar um inflate na nossa tela? A gente precisa implementar uma variável aqui, a gente tira esse return. Vamos criar uma variável chamada view. Então a nossa view ela vai receber o nosso layout inflator, tá? Ele vai receber a nossa tela. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e retornar a nossa view. Só que ainda continua a mesma coisa, a gente só criou uma variável chamada view. O que a gente vai fazer?
Tá vendo que ele dá inflate no nosso layout da pessoa, no nosso person item, que é esse aqui? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os IDs que a gente precisa passar os valores. Então a gente vem aqui e pulamos uma linha aqui, colocamos view, ponto. O que a gente quer acessar primeiro? A gente quer acessar o nome. Então vamos colocar o ID name text view. Já temos a nossa view aqui dentro. Então olha que legal, a gente pegou o nosso name text view, tá? Esse componente chamado nome, e colocamos aqui dentro. E aí o que a gente quer fazer? A gente quer passar valores para ele, tá? Então iremos colocar aqui ponto text recebe. A partir daqui a gente consegue pegar nossos valores. Então vamos pegar aqui. Qual é o nosso primeiro objeto que queremos dar um inflate? Tá? A nossa primeira pessoa, no caso aqui, seria o João. Então, a gente precisa passar a posição dessa lista. A posição é 0. Só que, automaticamente, a gente já tem um parâmetro aqui chamado position. Então, a gente não vai precisar percorrer a lista toda para descobrir qual que é a posição certa e passar isso no nosso componente. A gente simplesmente pega a lista de pessoas, colocamos colchetes, passamos a posição, position, ponto, eu errei aqui, colchetes, position, ponto, name. Olha só que interessante, a gente não precisava percorrer a lista toda. O nosso adapter já está fazendo isso para a gente. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode atribuir esse nome para uma variável para ficar um pouquinho mais bonito, para a gente conseguir entender e visualizar melhor. Então, criamos aqui, ó, val name recebe o nome da lista. Vamos fazer isso para as outras informações também. Então, aqui, ó, a gente tem val CPF, né, que é o nosso próximo componente. CPF recebe persons, colchetes, position, ponto, CPF, e aqui a gente já tem também o CPF. Olha que da hora. E também vamos fazer para a idade. Val age recebe persons, position, age. Já temos os nossos dados aqui nas nossas variáveis. Então, o primeiro de tudo, a gente quer fazer a passagem de valor para o nome. Então, a gente já tem o ID aqui, recuperamos o nosso adapter, iremos passar o name para ele. Tá? A gente já tem as informações dos nomes aqui. Vamos fazer isso para os outros componentes. Tá? Qual que é o nosso próximo componente? É o CPF. Vamos pegar aqui, ó. Mesma coisa, view.cpf, text view já reconheceu, ponto text e CPF. Só que o CPF tem um problema. Ele é um int. Olha aqui, ó. A gente precisa de um char sequence, só que aqui ele está falando pra gente que ele é um int. Ele vai dar erro, o nosso app vai crashar se a gente tentar compilar ele. O que a gente faz? Ponto, vamos transformar ele em string, to string. E vamos fazer isso também para a idade, tá? View.age, textView.text. A idade é a mesma coisa, tá? Ela é um int. Faltou um T aqui. Ela é um int. Então, iremos pegar aqui age.toString. Olha que legal. Já temos todos os dados. Vamos compilar para ver o que acontece? Aí, ó. Olha que legal, já conseguimos pegar os nossos dados da nossa activity, tá? Só que tem um detalhe.
Esses dados, eles preencheram no lugar dos textos, tá? Do nosso layout. Eles ficaram no lugar do texto, porque a gente chamou a nossa view, tá? O nosso componente, que é esse aqui, ponto .text, que é exatamente isso. Então ele substituiu. O que a gente pode fazer? A gente pode substituir também. A gente pode contornar isso assim. O primeiro é o nome, então vamos pegar aqui, ó, vamos concatenar valores, tá? Vamos abrir uma string, nome, dois pontos, espaço, espaço mais. Isso é a gente está concatenando valores. Então vamos concatenar o nosso próximo atributo. Então é o CPF, dois pontos, espaço, quero concatenar com o CPF aqui. E também a nossa idade. Idade, caps lock ligado, idade, dois pontos, espaço, mais idade. Vamos compilar para ver o que acontece. Agora sim, temos o nosso layout implementado. Olha como que ficou. Então, nesse vídeo aprendemos a implementar o nosso adapter, criamos o nosso layout do nosso item da classe e implementamos, né? A gente conseguiu fazer um inflate, né? Criamos uma tela a partir da nossa lista. Então conseguimos de uma maneira mais fácil, né? E até melhor, porque agora podemos customizar totalmente o nosso layout. Então, se a gente quiser mudar o nosso layout, a gente consegue colocar qualquer coisa aqui agora. Porque na aula passada, a gente implementou o nosso layout de uma maneira mais simples, tá? Então não tinha como a gente pegar o layout já definido pelo Android e fazer algumas brincadeirinhas com ele, implementar de uma maneira diferente. Agora a gente consegue. Então essa é uma melhor forma de se trabalhar com listas, né? Pra gente dar um inflate nas listas, tá? Então galera, fiquem ligados. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a customizar mais ainda o nosso adapter, tá? Vamos colocar alguns eventos e é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar os sininhos para ficar por dentro de novos conteúdos. E também para fortalecer o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá? Então vou nessa, galera. Até a próxima aula.